Boa noite, queridos. Glória a Deus por mais uma noite na presença do Senhor. Amém? Amém? João capítulo 11, verso 35, o menor versículo da Bíblia. Quer dizer, são 4 versículos da Bíblia, os menores, né? Depende da versão. Mas essa é da versão inglesa, é o menor versículo da Bíblia. Nós vamos pregar sobre este texto bíblico. Eu queria ler esse texto e orar com você. Vamos ler esse texto todos juntos? É bem difícil de ler, né? Bem complicado. Acho que até criança que está aprendendo a ler vai conseguir ler, né? Vamos fazer um teste, né? Porque a maioria... Vamos lá, vamos ler juntos? 1, 2, 3... Oh, que legal, todo mundo enxergando. Jesus chorou. Vamos fechar os nossos olhos e pedir que Deus nos ajude. Bendizemos o teu nome, Pai, por esta noite mais uma vez. Pedimos que a tua unção venha nos ensinar, venha transformar, venha operar. Que a tua unção venha trazer lições profundas da tua palavra e gerar transformação nas vidas. Eu peço que toda a oposição das trevas, tudo que foi intento maligno, eu me uno agora com o ministério da intercessão para orar agora e pedir que esses intentos sejam desfeitos em nome de Jesus, que a tua graça venha sobre a minha mente, o meu coração, o meu corpo físico também, e que tenhamos uma noite sobrenatural em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Jesus chorou. Jesus chorou. Esse versículo é um versículo chave aqui nessa passagem bíblica que todo mundo conhece. Por isso eu vou falar de 3 palavras, 3 conceitos essenciais sobre Deus. 3 conceitos essenciais na Bíblia Sagrada e que vão em torno desse versículo de Jesus chorou. Jesus chorou. É a última parte onde eu vou chegar, mas você já conhece a história. A história é de Lázaro. Lázaro é amigo de Jesus, é amigo de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro está enfermo. Jesus está em algum lugar, aproximadamente 120 quilômetros dali. Existem formas de saber isso, pelo calendário, pela forma como tudo procedeu, 4 dias de viagem, enfim. Mas Jesus está numa certa distância, Lázaro está... com alguma enfermidade, vocês já conhecem a passagem, e diz o texto que mandaram chamar Jesus, e Jesus se demorou 4 dias ainda naquele lugar onde ele estava, ou seja, Jesus não atendeu de imediato aquele pedido das suas irmãs, que dizem, Lázaro, aquele a quem amas, está enfermo. O texto diz exatamente isso, a quem amas está enfermo, e você conhece a história, demora 4 dias, quando ele chega, Lázaro está enterrado há 4 dias. Há aqui uma comoção muito grande, e Jesus inclusive trava um diálogo com os seus discípulos. Você pode, se quiser, folhear a Bíblia, já que eu estou no 35, que diz que Jesus chorou, mas nos versos anteriores há um diálogo, a partir do verso 17, travado sobre a pessoa de Jesus, e antes do 17, 16 para trás, falando sobre o retardo da visita. Inclusive Jesus disse aos seus discípulos, disse a eles que Lázaro está morto, mas eles Lázaro dorme, não, Lázaro está morto mesmo. Então aqui você começa a conviver e pensar aqui em 3 palavrinhas chaves que são essenciais para você compreender e tem que compreendê-las bem e o que elas significam na vida cristã, na vida sobre Deus, na palavra de Deus. 3 palavrinhas chaves. A primeira palavrinha-chave é a palavra poder. Diga poder. Poder de Deus. O poder de Deus. Primeiro texto bíblico que diz que Deus é todo-poderoso é Gênesis 17, verso 1. Quando Deus se apresenta a Abraão e diz assim, eu sou o Deus todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Salmo 62, verso 11, fala assim, uma vez disse Deus, 2 vezes a ouvir, que todo poder, ou que o poder pertence a Deus. Diga, o poder pertence a Deus. Um dos atributos mais importantes de Deus é justamente o poder que Deus tem.
poder de sujeitar a ele todas as coisas, poder de sujeitar as que estão nos céus e as que estão na terra, diz Colossenses. Hebreus capítulo 1, verso 3, fala uma coisa muito importante, não sei se eles vão colocar na tela, mas eu digo decorado, diz, sendo ele o resplendor da sua imagem, expressão exata do seu ser, a CF diz um pouquinho diferente, mas olha o que diz no final, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, ou na outra tradução diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Poder pertence a Deus. Esse é um dos atributos mais importantes que você precisa compreender. Como é que o poder age, como é que se pode ter acesso a este poder. Bom, nesta passagem, figuradamente, ilustrativamente, o poder a gente tem acesso chamando Jesus. Tem alguém doente, Lázaro está doente, chama-se Jesus porque o poder vem. E se o poder vem, meu filho vai ser curado, meu irmão vai ser curado. Se você tem uma demanda e você pede a Deus, você quer que o poder de Deus haja na sua demanda, na sua necessidade. O poder é a capacidade que Deus tem de sujeitar qualquer coisa segundo a sua vontade. Deus fala, o poder age. Deus decide, o poder ele tem suficiente para executar a sua vontade. Ou seja, o poder é a condição de Deus realizar qualquer coisa segundo a sua vontade. Nós, por exemplo, temos muito pouco poder. Nós temos poder, por exemplo, sobre o tempo, não temos, sobre a saúde, não temos, sobre outras pessoas, de jeito nenhum. Nem poder sobre os pensamentos a gente tem. Pensamentos nossos, a gente não tem poder sobre eles. A gente luta com eles, a gente pode vencer a batalha dos nossos pensamentos, mas não tem poder de, por exemplo, parar de pensar. Se eu disser uma palavra aqui agora, você vai pensar nessa palavra. E olha que eu vou estar pensando, eu vou estar falando de alguma coisa que não existe nesse ambiente. Elefante. Você pensou em quê? Por que não pensou numa faca? Você sabia que eu ia jogar? Não existe forma de você controlar, porque o poder nosso é muito, muito pequeno. E a palavra de Deus diz o contrário, que Deus ele consegue operar a sua vontade segundo o poder de sujeitar a si todas as coisas. Só que tem um detalhe que eu quero falar sobre o poder. Preste atenção. Muitos cristãos querem obter controle sobre este poder de Deus. Muitos religiosos querem obter controle sobre este poder. Porque quando vem uma enfermidade, muitos que não seguem a Jesus, não leem a palavra, não buscam a Deus, não têm uma vida dedicada a Ele, vão procurar algum cristão que seja vizinho, parente, ou seja o que for, e dão a ele um pedido de oração, pedindo que este cristão leve e interceda para que o poder de Deus atue na vida daquela pessoa. Ou seja, todo mundo quer ter acesso ao poder. Todo mundo quer ter acesso ao poder porque, limitados como somos, queremos que a porta de emprego se abra, que a causa na justiça a gente ganhe, que a enfermidade não nos venha a abater, que um ente querido não venha a morrer. Portanto, todo mundo tem interesse no poder de Deus. E é interessante que quando você pega no Antigo Testamento, não dá para você ver claramente, porque o Antigo Testamento é explicado pelo Novo Testamento. Quando a gente pega o Antigo Testamento, você vê milagres sem fim, ações poderosas sem fim. Um exemplo, quando Deus mandou Moisés tirar o povo da terra do Egito, Deus disse, quero que você vá libertar meu povo, mas Faraó não vai liberar esse povo. E eu vou tirar o meu povo com braço forte e mão estendida. Ou seja, ele disse assim, eu vou me amostrar, eu vou derramar poder na terra do Egito. Ora, o poder de Deus que ia ser derramado ali naquela terra do Egito tinha uma finalidade, libertar o povo, e tinha um propósito, que o Senhor fosse exaltado nesta libertação. Então você vai observar que a manifestação de poder não é uma manifestação em nenhum lugar, uma manifestação aleatória. Por exemplo, também, 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam na província de Dura, da Babilônia, levanta-se uma estátua de 35 metros de ouro puro, aquela estátua levantada, Nabucodonosor levantou aquela estátua, e tocam-se os instrumentos, todos têm que dobrar o joelho e adorar aquela estátua. Não era propriamente um deus, porque o camarada estava ali, a estátua não representava um deus. Mas
o Êxodo, capítulo 20, verso 1 em diante, diz: não te farás para ti imagem de escultura e não te curvarás perante ela. Então não era nem que era um Deus. A Bíblia diz para não se curvar perante uma estátua, uma escultura uma imagem de escultura, perdão. Então 3 homens ficam em pé, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei chama eles e fala assim: eu ouvi falar que vocês são meus governadores, eu quero saber o que foi que houve, que vocês não fizeram, não se curvaram. Ele fez: não curvamos, e não vamos nos curvar. E aí falaram: o Deus a quem servimos pode nos livrar, Ele nos livrará, e se não livrar, nós também não vamos ajoelhar. Observe como aqueles 3 homens falaram: o nosso Deus pode nos livrar, o nosso Deus vai nos livrar, e o nosso Deus, se não livrar, a decisão está tomada, eu não me curvo diante. Então observa, até aqueles homens que iriam experimentar o milagre minutos depois, eles estavam convictos de que eles não controlavam o poder de Deus. Eles não controlam, ninguém controla o poder de Deus. Ah, mas eu vou chamar o pastor Niles para orar. Pastor Niles não controla o poder de Deus. O presbitério inteiro não controla o poder de Deus. O poder de Deus, ele serve a algo que é uma outra coisa que já eu explico. Então aqueles 3 homens, toca-se os instrumentos, eles não se curvam novamente, a fornalha é aquecida. 3 homens carregam aqueles 3 governadores, ou seja, 3 homens fortes, pegam eles amarrados. E esses 3 homens que estão se aproximando da fornalha, eles são obrigados a levar Sadraque, Mesaque. Esses 3 homens pegam fogo. Os 3 homens carregando pegam fogo, morrem, mas os 3 caem dentro da fornalha. E aí, daqui a pouco, um 4º homem aparece, isso é Daniel capítulo 3, e aí Nabucodonosor dá um grito e fala: quem é aquele ali? Semelhante ao filho dos deuses. Era Jesus. Aí fala: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, dá-se ao caso de que o Senhor tinha livrado vocês. Aí os 3 saem livres pelo poder de Deus. Meus irmãos, as manifestações do poder de Deus no Antigo Testamento são muitas, no Novo Testamento também. Ontem eu estava conversando com meu filho, ele estava conversando sobre um grande filósofo, a gente estava conversando bastante coisa, e ele falando daquele filósofo, é um filósofo que teve uma experiência muito grande em um dado culto místico, e ele contou sobre essa experiência do filósofo, e o filósofo disse assim: por conta dessa experiência é que eu não posso deixar de ser da religião tal. Ele teve uma experiência. E o filósofo diz o seguinte: primeiro do que a fé vem a experiência. Palavras do filósofo. Primeiro vem a experiência, depois vem a fé. Porque aquela experiência não pode ser contestada. Quando meu filho contou essa história, eu falei: muito interessante, você tem uma experiência que não pode ser contestada. 135 pontos na sua perna estão aí marcados, que não pode ser contestada. E você foi curado. Ele fez: é verdade, não pode ser contestada. A experiência que meu filho teve ao cortar a perna e ficar paralisada a sua perna, como se chama pé equino, e Jesus ir lá curar pelo seu poder, é incontestável. O poder de Deus que atuou em Daniel, quando ele entrou na cova dos leões, quando atuou em Faraó, quando o povo atravessou toda essa ação de poder, é o que muita gente quer. Só que é interessante que, como eu recebo pedido de oração e vejo nos grupos nossos de intercessão pedidos de oração, as pessoas só estão querendo o poder. Quer ligar na tomada, funcionou a máquina, tchau. É assim que funciona. Porque Deus é poder. Estão certas as pessoas que pedem oração. Continuem pedindo. Mas eu quero convidar você para continuar a história. Quando Marta e Maria pediram que o poder viesse, o poder veio. Mas o poder tem um outro desenho que se chama graça. Diga graça. A graça vai além do poder. A graça é a condição de Deus ser favorável, benevolente, generoso, bondoso e dizer: não, agora eu não vou não, eu vou atrasar 4 dias. Aí alguém diria: seu maldoso, o senhor está torturando Marta e Maria, o senhor gosta tanto delas? Aí, não, eu vou atrasar, porque isto é para a glória de Deus. A graça é a condição de pegar o poder e fazê-lo agir do jeito e no tempo certo.
A graça é a condição de se apresentar antes do poder e estar com você antes de que o poder se manifeste. A graça é a condição de Deus de entrar contigo no hospital, para dar graça a você, ser uma bênção no hospital, e o poder depois te tira do hospital. Então você começa a perceber que a graça não é, o poder não é o próprio Cristo. O Cristo tem todo o poder, mas o que a gente quer não é o poder, a gente quer o próprio Cristo. A gente quer a própria presença graciosa, companheira, a presença confortadora, a presença que anima, a presença que entra com você na sua luta. Não existe nenhuma promessa bíblica que diga, você não vai sofrer nada, porque quem só conhece o poder esperaria esse tipo de promessa. Quem não conhece a Deus quer conhecer só o poder e ter controle só sobre o poder. Mas as pessoas que conhecem a Deus sabem que muito mais importante do que o poder é a importância da graça, porque a graça é a presença que entra com você. Observe bem, Pedro estava perturbado, Pedro e os discípulos, perturbado, meia-noite, o vento agitava o barco, eles estavam ali, o barco ia para lá, ia para cá, e não conseguiam dominar o barco, mas eles são pescadores, no mínimo, se virar o barco, eles saem nadando. Não chega a ser um problema. Mas eles estão perturbados, mas de repente vem a graça por cima da água andando. E eles, como não conhecem direito Jesus, acham que é um fantasma, e aqueles 12 homens começam a gritar, uá, uá, assombração! E eles estão gritando, eles não conhecem ainda essa graça. E Jesus vem e entra no barco e tudo se faz calmo, tudo se acalma. Aí você pergunta assim, o que é o poder de Deus? Você, querido, a Bíblia diz, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Jesus não disse, você se tornou crente, o comprimido da bonança agora, todo dia de manhã, o seu devocional. E se você fizer o devocional todo dia, seu carro não vai bater, você não vai ter gripe, você não vai ter Covid, você não vai envelhecer. As mulher não vai ter cabelo branco. Já pensou? E não vai engordar. Já pensou se Jesus dissesse isso? Que perfeição maravilhosa. A mulher, eita Deus poderoso. Mas este poder de fazer você não engordar, está em você, viu? Não está em Deus. Este poder que todo mundo quer controlar para poder ter e manusear. Eu quero dizer para você, infelizmente, o homem quer poder para se apropriar dele, e Deus só usa o seu poder para a glória dele. Deus não pega o poder para brincar com a minha necessidade. Não é porque eu preciso e eu oro que Deus vai responder. É por isso que a gente pergunta assim, você tem uma necessidade, vem à frente que a gente vai orar por você. E isto não significa que a gente saiba que todas as pessoas receberão poder. Mas por que eu peço para as pessoas, o presbitério peço, nós pedimos para que as pessoas venham e nós queremos orar? Por que motivo? Porque a gente conhece a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça é o desejo que o Pai tem de conceder dádivas a seus filhos. Só que Ele não diz para quem é que vai dar. Ele não diz quanto vai dar, quando vai dar, o que vai dar e se vai dar. Ele pode te dar até uma palavra, ele pode te dar uma palavra, minha filha, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele pode não te dar poder para você sair disso, mas ele pode dar graça para você viver com isso. Então a graça de Deus é o Jesus que chega para ver Marta e Maria e fica batendo papo. Jesus chegou. Pronto, Jesus chegou. Aí, quando Jesus chega, aí Marta se aproxima. Se não tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que o senhor não vem? Marta, se creres, verás a glória de Deus. Eu sei que ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ele não consegue raciocinar. Mas a graça está diante dela. A presença de Jesus está ali. Quando Maria ouve falar que Jesus está, lá vem correndo Maria. Maria vem correndo e diz, aí é diferente. Marta, ela em pé mesmo, confronta Jesus. Mas Maria se joga aos pés dele e fala, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, cadê o poder? Que a gente perdeu a chance de ter poder.
Aí a graça diz assim, mas eu estou aqui. E toda a graça dispõe de poder, mas nem sempre poder tem graça. Porque acontece vários milagres na Bíblia, vários milagres na Bíblia. Por exemplo, uma manifestação de poder, maluca, doida. Eliseu foi a levar Elias, que ia ser arrebatado. Elias falou, se você me vir, eu ser arrebatado, quando o Senhor me levar, eu vou lhe dar porção dobrada. Aí ele fez, eu vou ver. E ficou colado. Quando Elias estava em um determinado momento, carros de fogo puxaram Elias, e ele foi num redemoinho, puxou e foi levar. E Eliseu viu a capa, caiu. Eliseu pegou a capa, veio andando em direção ao local onde ele estava, acho que era Sucote, e ele veio em direção, e ele pegou a capa e fez assim, onde está o Deus de Elias? E ele, jogou a capa, e o Jordão abriu. Aí, eita, maravilha, varinha de condão aqui, eu faço o que eu quero agora. Aí ele andou mais um pouco, e aí os camaradas falaram, passou perto de uma garotada, talvez 16, 17, 15 anos, começaram, careca, 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 careca. Ele olhou assim, 2 ursas saíram do meio do bosque e comeram aqueles meninos todos, matou todos os 40 meninos. Agora ele pergunta, para que um milagre desse? Fala para mim. Para nada, serve para nada. Então existe o poder, mas não tem a graça. Nós já oramos por gente, uma vez nós oramos, a videira orou lá no galpão, por uma pessoa que ia morrer, eu já contei isso aqui, ia ser desligado os seus equipamentos. No EMEC, estava na UTI há mais ou menos, era mais de 10 dias. Só que não tinha plano de saúde, eles entraram lá, foram forçados, um mandado judicial, então eles atenderam aquela pessoa, mas chegou a hora que não tinha como manter os equipamentos ligados, não tem como, e não, vou desligar, ele não tem mais jeito, dá aquele, né? Para se livrar do menino, e eles então vieram com o rapaz lá no EMEC, no UTI, vieram, oramos pelo rapaz, voltou lá, e o rapaz foi curado instantaneamente. Me lembro que uma semana depois, o rapaz que tinha saído da UTI, que já ia morrer, apareceu lá para agradecer. Ele apareceu, agradeceu, mas, irmão, aconteceu. Ou seja, operação de poder acontece muitas. Mas o que aconteceu com aquele rapaz? Nada. É um dos muitos que experimenta o poder, mas não passa disso. E Jesus está ali conversando com Marta, conversando com Maria. Mas aí a graça está presente. A graça de Deus se manifesta para salvar, para ressuscitar. A generosidade para participar da dor. A graça é o Deus que está contigo na dor. A graça é o Deus que está contigo na perseguição. A graça é quando você tenta encontrar uma explicação para a luta e você não encontra uma explicação. Você encontra uma presença com você na luta. Você não sabe dizer por quê, mas sabe dizer com quem você está. Por que que Deus não tem essa resposta? Não pergunte a Deus por quê, porque Jó fez todas as perguntas e no final eram mais 70 perguntas que Deus fez a Jó. Ô Jó, onde é que você estava? Jó, onde é que você estava? Deus fez 70 perguntas a Jó. Jó não sabia as respostas antes e nem sabia as respostas depois. Porque não importa a resposta, importa é a presença de Deus. Essa é a graça de um Jesus que atrasou, mas sabe o que faz. Amém? E por último, Jesus então está presente, a graça está ativa. Alguma coisa pode acontecer. Ele tem o tempo certo de agir, graça é isso. Espere a hora certa de Deus. Mas depois, me leve lá no túmulo. Quando ele vai se aproximando do túmulo, vendo os judeus chorando, Jesus chorou. O que é isso? O que é Jesus chorou? Jesus chorou é a terceira palavra. A primeira palavra qual foi? Só tem uma pessoa prestando atenção. A segunda palavra, qual foi? Graça. E a terceira palavra é o amor. São as 3 palavras fundamentais da Bíblia. O poder, a graça e a terceira palavra é amor. Agora Jesus está diante do sepulcro, pedra está fechada, todos choram e Jesus chorou. Sabe o que é isso? É uma mensagem que Deus tem para seu coração hoje aqui. Deus tem poder para mudar a sua história. Tem. Deus está presente na sua vida
na sua luta e na sua história. Quando você não explica a sua história, Deus não só explica, Deus controla a sua história. Isso é graça. Mas agora nós vemos para o amor. O amor é mais do que isso. O amor é quando Jesus entra no seu coração e conhece o que você sente. Que Jesus sabe que está doendo. Que Jesus sabe que você se sente sozinho. Que Jesus sabe que você não consegue nem orar. Que Jesus sabe que você se sente desprotegido. Jesus conhece você e o seu coração. Jesus não é uma pessoa, um Deus que tem uma escrivaninha enorme, uma impressora do lado de cá, um painel de poder do lado de cá, um monte de gente esperando o comando para fulminar. Não, Deus não é esse. Este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que chora com você. Não é o Deus que chora por você, é o Deus que chora com você. É o Deus que quando você perde forças, Ele não lhe reclama por perder forças. Ele entra com você, sente o que você sente para te dar as forças que Ele tem. Jesus não é uma pessoa cerebral para te dizer faça isso. Jesus é uma pessoa participando da sua existência. Quando você não consegue resolver as demandas do seu casamento, Jesus tem o quê? Tem uma palavra lá no fundo do seu coração e diz assim: minha filha, ainda não é agora. Eu até queria fazer o que você deseja, mas você não está preparada para tudo que eu tenho para lhe dar. Você entende? É Jesus dizendo para você, com confiança, de que o melhor não é o que você está pedindo, o melhor é o que Ele vai fazer. O melhor não é aquilo que você deseja, Ele quer trocar o seu desejo. Jesus quer trocar o seu desejo. Você está pedindo uma coisa porque está no lugar errado. Jesus quer tirar você do lugar errado e botar você no lugar certo. Orações que não são ouvidas porque são feitas na posição errada. Há esposas que construíram a amargura no marido e hoje pedem graça para suportar o marido. Quando Jesus está querendo dizer para você: eu quero te dar graça para você curar o marido pelas feridas que você mesmo fez no marido. O método de Jesus, o caminho de Jesus, é um caminho que conhece a intimidade de cada coração. Jesus está diante de um túmulo. Ele não precisa chorar, mas Ele vai chorar. Ele vai chorar a dor de Maria, a dor de Marta, a dor de cada um daqueles. Eu quero dizer uma coisa para você. Se não fosse o amor de Jesus, você não estaria aqui. Você não suportaria tudo que você passou. Mas Jesus, Ele foi antes que você existisse, pedisse e soubesse. Jesus foi. Aquele caminho de Jerusalém, o Gólgota, carregando uma cruz. Andou carregando pesos que não era dele, carregando culpas que não era dele, carregando punições que ele não merecia, e ele foi isso para você conseguir vir até aqui esta noite. Ele carregou a parte pesada da sua existência e da sua vida, para que você conseguisse sobreviver, viver e ser transformado. Vou dar um exemplo aqui para você. 2 exemplos aqui, o exemplo de Caio. Mas esse exemplo é só figurado porque ele está aqui. Tem um exemplo que está atrás dele. O exemplo de Caio. Caio fez uma cirurgia. E eu ia viajar e o gesso por dentro fica doendo muito, né? E a Nayana falou, vem orar aqui tal. E nós oramos de casa, porque a gente viajou, não conseguiu ir vê-lo. Essa semana eu consegui ver Caio. Eu fui lá correndo e até desenhei um negócio aí, botei meu nome, Fernando desenhou um monstro ali no negócio. Aí, e a gente está... Quando eu vi Caio andando com a muleta, eu fiz, meu Deus, o menino tá ótimo.
E ele sentou, perguntou de dinossauro, perguntou de foi tudo que coisa, criação do mundo, dilúvio. E a gente conversou um tempão, eu saí e falei, Nayana, esse menino está muito bem. Pense assim direitinho. Ele estava sentindo muita dor, passou por uma cirurgia muito difícil, bem chata, ainda bem demorada a recuperação. Voltou para a escola no outro dia, a gente esteve lá sexta-feira ou segunda-feira. Foi segunda que foi para a escola? Terça-feira ele já foi para a escola. Segunda-feira ele falou, terça foi para a escola. Mas presta atenção, Deus estava com ele. Deus agiu através dos recursos da medicina, porque Deus age em todas as coisas. Deus pode ter agido milagrosamente, como fez com meu filho, recuperou instantaneamente a perna do meu filho, por oração, como fez com várias pessoas. Mas Deus está tanto com Caio, que Caio está num estado emocional, um estado espiritual, que não é normal para ele. Ele está muito bem. Ele está me olhando assim com a cara ótima. Mas, atrás dele tem uma pessoa chamada Maria. Fica de pé aí, Maria, por favor. Irmãos, olha para trás aí para o pessoal saber quem é Maria. Pode olhar. Pronto. Obrigado, Maria. Irmãos, quem conhece sabe que Maria esteve muitos dias, no Clériston com Voninho. E não foi uma coisa fácil. Quer ver? Qual foi a primeira cirurgia de Voninho, Maria? Você tem ideia de que mês? Abril? Foi em abril. Abril, maio, junho. 18 de abril? 1º de abril. Então, faz as contas aí, irmão. Teve uma recaída, saiu do Clériston, voltou de urgência, cirurgia do coração, diga-se, viu, pessoal? Desculpa, da cabeça. Aí do cérebro que tinha tido um AVC, eu falei o contrário. E aí volta para lá, numa situação crítica, a igreja, e ela precisando ficar dentro do hospital e as condições do hospital, né, Maria? Como é que ela está com esse semblante assim, queridos? Como? Você pergunta assim, em que condições um cristão entra num negócio desse, que não foi uma coisa assim, foi uma coisa difícil, cansativa, exaustiva. Eu sei que Eva ajudou, Fabrício ajudou, eu sei que tem Edmário ajudou, um bocado de gente ajudou, Dani ajudou demais, mas a verdade é que por mais que a igreja ajude, o peso está sobre ela, que é o marido dela. Irmãos, como uma pessoa pode suportar coisas na vida, se não através de um peso que Jesus carrega para a pessoa? A graça faz com que Jesus entre na batalha, mas o amor faz com que Jesus entenda o coração dela e livre da solidão, do peso, da angústia, da tristeza e tudo isso. Por que eu estou finalizando essa mensagem desse jeito? Quando essas 3 palavras forem compreendidas, você vai entender que o poder de Deus, ele nunca age a não ser que tenha um propósito. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de receber oração, pode vir se você crê. Também se você não crê, pode vir, eu creio por você. Eu e Lucas aqui, a gente crê por vocês tudo. Não tem problema nenhum, é tudo incrédulo. Mas eu e ele crê, não tem problema nenhum. A questão é outra. A questão é que você não pode parar nisso. O poder não salva. A Bíblia diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, Tito 2,11. Porque é pela graça que sois salvos por meio da fé, Efésios 2, verso 8. Por que isso que eu estou falando para você? Porque jamais um milagre vai perdoar pecados. O milagre perdoa pecados, mas não um milagre. É preciso que você compreenda que na obra da cruz existe o poder de Deus para perdoar pecados, a graça de Deus para entregar Jesus e o amor de Deus que entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali na cruz nós temos o poder, a graça e o amor de Deus para que você não continue vivendo por sua própria conta, por seus próprios recursos. Você pode até receber oração na igreja ou em algum lugar de alguém que ore por você, você seja curado, ou sua mãe seja curada, restabelecida, e você tem acesso ao poder, mas você volta sem a presença. E esta noite eu quero que você entenda, mais importante do que o que Deus vai fazer por você, é o que Deus vai fazer em você. Queria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Aleluia. A igreja ora. A igreja ora.
Estamos num horário muito bom. Nem deu 8 horas ainda. Pode vir cantar. Jesus conhece o seu coração. Ele trouxe você aqui para conversar com você. E Jesus falou com você. Jesus conhece os seus segredos. Você que se acha feia, eu sou muito feia. Você que se acha uma pessoa que ninguém gosta de você, eu quero dizer que tudo isso Jesus conhece. Mas Jesus não te acha feia porque Jesus fez você, Ele te ama. Jesus não acha você chata porque Ele quer ter um encontro pessoal com você. Ele quer viver com você. Ele quer que você o leve no seu coração para viver todo dia com Ele. Jesus quer mudar a sua história, mas não é através do poder, é através do amor. E eu quero dizer que Jesus ama você como ninguém ama. Como seu esposo não ama, como sua esposa não ama, Jesus ama. Jesus ama você sabendo quem você é. E Jesus ama você convidando você para desfrutar da presença, que é a graça, e para desfrutar do poder, que é um Deus bom, que trabalha para aquele que nele espera. Deus quer abençoar a sua vida. E eu quero que essa noite, você que deseja ter um encontro com Jesus, e se você tem uma necessidade de manifestação de poder de Deus na sua vida, você pode também vir aqui à frente. Então, as pessoas vão vir aqui à frente decidindo que querem a presença de Deus, o poder de Deus, ou entregar sua vida a Jesus. Para Deus não vai fazer diferença, porque Deus é bom. Deus é bom. Deus te ama. Deus te aceita. Deus ama você. Deus, Ele está com o olho em você. Que Deus te abençoe, querida. Deus ama você de modo todo especial. Jesus conhece teu nome. Jesus sabe teu coração. Você é uma amada de Jesus. Pode abraçar mesmo, nega. Pode abraçar aí, porque Jesus ama essa menina muito. Se você tem uma necessidade de poder, não tem problema não. Pode vir. Eu não quero Jesus não, quero só o milagre. Pode vir também. Você sabe por quê? Porque o Pai é bom. Ele sabe que um dia você vai entender que mais vale a presença, o amor e a experiência do que um poder manifestado. Pode cantar, pode cantar. Deixa a graça descer pelo cântico. Aleluia, esse cântico vai descer graça aqui. Não há outro. Esse cântico é para você, viu, querida?